Fala galera aí do segundo ano do Jorge Madureira, um grande abraço aí para vocês, segundo A, segundo B. Estão preparados? Esse é o nosso primeiro nossas videoaulas, né? Então eu estou fazendo um teste aqui com vocês, tentando aí amenizar toda essa situação aí, tá bom? Eu tenho acompanhado as aulas do aplicativo de vocês e eu senti essa necessidade de eu mesmo fazer os vídeos, tá certo? Espero que vocês gostem aí, tá? Não sou nenhum youtuber, isso aqui não se trata de nenhuma produção da Netflix, sinto decepcioná-los, né? Mas eu vou fazer o meu melhor aqui, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou só dar umas explicações de como você tem que proceder numa videoaula como essa, tá bom? Primeira coisa, tem o caderno do lado, né? Para fazer a anotação. Escolha um lugar confortável, né? Privativo, para você conseguir se concentrar na aula, tá bom? E é claro, vocês têm a vantagem de poder dar pausa no vídeo, né? Ir no banheiro, e tomar uma água, enfim, fazer o que vocês quiserem. Vocês controlam o tempo da aula. Essa é a grande vantagem aí de videoaula, certo? E eu vou avisar para vocês o momento em que vocês têm que copiar fazer aquela anotação ou não, tá bom? Então, eu espero que vocês adotem esse procedimento para a gente chegar mais próximo do que seria uma aula presencial. Claro que não vai substituir, porque as minhas aulas, elas acabam tomando rumos de acordo com a participação de vocês, aquela interação que eu gosto, né? Então, para mim é uma novidade isso daqui, beleza? Então é o seguinte, eu fiz um roteiro, né, dentro desse tema aqui, ó, formação territorial brasileira. Eu decidi começar desde o comecinho mesmo, tá, pessoal, do primeiro bimestre, para todo mundo acompanhar junto e os vídeos têm uma sequência, tá? Então vai ficar meio repetitivo, mas eu vou fazer em forma de revisão e vou tentar ir o mais rápido possível, para não ficar enrolando, tá bom? Então, eu preparei um roteiro aqui para nós. Qual é esse roteiro? Olha lá. Nós iniciamos o bimestre, eu cheguei e falei para vocês, ó, nós vamos estudar Brasil esse ano. O segundo ano estuda Brasil em geografia, tá? E vamos começar com o conceito de território, pessoal. Por que o conceito de território? Porque ele é a base conceitual que explica essa necessidade que certos grupos humanos têm de dominar outros lugares. O Brasil não surgiu por acaso, né? Nosso território é uma sequência de dominações aí, não só dos portugueses, vieram outras nações para cá, que a gente vai discutir isso, certo? Então, essa visão conceitual ajuda a gente a compreender alguns aspectos dessa dominação territorial aí que o Brasil vai passar, tá? Então, a gente vai começar com esse conceito. Olha aí, já discuti bastante isso com vocês em aula, mas eu vou passar de novo para vocês não perderem o fio da meada. Aspectos cartográficos do território brasileiro. Pessoal, parece básico isso, mas a maioria dos brasileiros não conhece o território nem fisicamente, nem pessoalmente, nem ninguém tem dinheiro para viajar o Brasil inteiro. E também não conhece o mapinha do Brasil, não sabe olhar, não sabe qual a dimensão, né, do nosso território, não tem uma noção dessa dimensão, tá bom? Então é por isso que eu coloquei esse ponto aí. A gênese geoeconômica do território brasileiro. Essa palavrinha gênese significa o início. Esse geoeconômica está ligado com os recursos econômicos que favoreceram para que o Brasil ganhasse as suas atuais fronteiras aí. É um tema que a gente vai discutir mais para frente, tá? A nossa aula é baseada no currículo de vocês, no currículo do Estado de São Paulo. Eu estou seguindo, né, direitinho aí as habilidades, tá bom? E por último, pessoal, esse quarto item não vai dar tempo nesse vídeo, vou deixar para o segundo vídeo, que a gente vai falar da formação de ilhas econômicas no território brasileiro. O que é isso, né? Veja que ilhas econômicas está entre aspas aí. Esse item vai ser bastante importante
para vocês entenderem por que o Brasil até hoje tem uma dificuldade de integrar seu território, né? Por que nós não conhecemos pessoas do Acre ou do Amazonas, né? Por que essa dificuldade que o Brasil tem de acessar outras partes do território? Então eu vou deixar isso aí para o nosso segundo vídeo, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, a palavrinha território, se você pegar assim ao pé da letra, lembra um pouco terra, né? Tem a ver com área territorial, significa alguma base física, ou seja, é uma coisa que existe. Tá aí uma definiçãozinha, tá? Anotem aí. Quem não anotou nas minhas aulas, anota agora. Quem já anotou, não tem problema, beleza? Então anota aí. Está relacionado com disputa de poder. Olha, por isso que eu deixei em destaque aí, ó. Isso é fundamental. Essa ideia de disputa de poder, a gente vai precisar dela mais para frente. Para criar fronteiras, nós já discutimos bem esse conceito, fronteira e limite geográfico. Lembrou lá a diferença? Falou fronteira, somente divisão de países. Nada de pensar que em divisão de estado existe fronteira, beleza? Então não vou entrar nesse assunto de novo que a gente já discutiu, certo? Então vamos lá. Então, ó, território pode se falar desde grandes áreas, como um país, por exemplo. Tem aqueles territórios que às vezes nem sempre são mapeáveis, né? Que, por exemplo, disputa de gangues, né? Áreas de tribos indígenas. Então, normalmente não está nos mapas oficiais aí. A não ser que algum pesquisador vai lá, tente fazer esse levantamento e tente gerar um mapa dessas disputas. Tá entendido aí? Então, nosso principal território aí são os territórios oficiais que a gente vai trabalhar. Certo? Pessoal, aqui um mapinha básico, né? Os brasileiros não têm noção do tamanho, né? do nosso próprio país. Então, eu coloquei isso aí só para a gente ter uma ideia, né? Essas fotos aí representam os extremos, né? Então você pega aí a leste, Ponta dos Seixas, é o principal extremo a leste, do Brasil, né? A Ponta dos Seixas aí, olha a fotinha que realmente parece uma pontinha aí, né? Ó. Olha lá, olha aqui na foto, ó. Né? Tá bem aqui, é o extremo leste do Brasil. E no extremo oeste está a nascente do rio Moá, no Acre. Então são os pontos extremos aí, ó. Certo? No norte tem um monte Caburaí, no estado de Roraima, né? Olha a fotinha aqui do monte. E no extremo sul, o Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Então, são os extremos em linha reta. Olha a quilometragem, pessoal, em linha reta, hein? Olha aqui. Tá? É muita coisa, ó. Mais de 4.000 quilômetros para ir de um extremo ao outro. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês essa dimensão. Agora, se for analisar o contorno, né, das fronteiras brasileiras, que é isso aqui, ó. Vamos pegar melhor aqui, ó. Se eu seguir o desenho aqui das fronteiras, passou aqui o desenho mal, mas tá aí mais ou menos, né? Se pegar esse desenho aqui, olha só a quilometragem. Imagine controlar essa área de fronteira, né? É quase 16.000 quilômetros aí, é muita coisa, pessoal. Isso aí, se tivesse uma estrada para tudo isso, seria aí uns 20 dias de carro, né? Se não tivesse nenhum impedimento, né? Fosse andar tudo isso. Tá? Extensão da nossa costa, ó, mais de 7.000 quilômetros. Quando falamos de costa, pessoal, estou falando disso aqui, ó. Dessa área litorânea aqui, ó, pessoal. Então, são coisas diferentes, tá? Costa e fronteira, tá? É a parte marítima aqui. Tudo certo? Vamos prosseguir? Beleza? Galera, eu gosto de colocar esse mapa pelo seguinte, ele aponta aí de novo a extensão do nosso território brasileiro, né? No sentido leste, oeste, norte e sul, mas ele tem um outro aspecto importante aqui, ó. Ele tem essas delimitações aqui, ó. Segue essa linha aqui, ó. Opa! Viu essa daqui?
essa chamada Zona Econômica Exclusiva. O que significa isso? Que o Brasil, o território brasileiro se estende nessa área e que o governo, né, pode explorar essa parte do oceano aí, tá? Aqui nessa outra linha seria a área de mar territorial aqui, ó. Seria a parte das praias aqui, ó. Certo? E por aí vai. Então, olha só, o Brasil não é só essa parte continental que a gente fala aqui, ó. Eu tô aprendendo a usar essa canetinha aqui. Olha lá, não é só essa parte continental. Quando falamos de território brasileiro, estamos falando dessa parte marítima também, tá? E aí eu vou falar de outros territórios brasileiros marítimos. Vou falar desse aqui e vou falar desse daqui, ó. Já vou mostrar para vocês, certo? E aí, pessoal, alguns dados curiosos para vocês, que eu passei também, já passei isso aí em aula para vocês, a dificuldade que tem, né, para se controlar o nosso território aí dos territórios vizinhos, sobre a entrada de produtos ilegais, pessoas ilegais e por aí vai, né? Só para ter uma ideia aqui, ó, essa área que está em destaque aqui, pessoal, em amarelo e vermelho, por que ela está em destaque? Porque essa aqui é uma das áreas mais complicadas de controle do território. Porque justamente aqui, o que tem aqui? Olha lá. Floresta amazônica, pessoal. A área, só para vocês terem ideia, a região amazônica, ela ocupa aí, se eu não estou enganado, quase 60% da área do território brasileiro. É muita coisa, né? Então, você imagina, 60% em área do território brasileiro está nessa região. Tá? Imagina controlar isso com floresta, rio, todas as dificuldades geográficas que tem aí, tá? Então, olha aqui os países fronteiriços, né? Nossos vizinhos aí, que a gente vai ter que ter um bom relacionamento. O governo brasileiro tem que saber articular com os países vizinhos para saber controlar suas fronteiras. Aí, países que fazem fronteira com o Brasil, claro, pessoal, você está estudando o território brasileiro, você tem que saber identificar os países fronteiriços, né? Então, temos aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, olha lá, Suriname e Guiana Francesa. Detalhe que Guiana Francesa, eu já falei isso para vocês, não é um país, é um território descontínuo, tá? Da França. É como o Alasca é para os Estados Unidos. Já falei isso para vocês também. Então, em partes, nós podemos dizer que nós fazemos fronteiras com a França. Olha só, né? Quer fazer aquela pegadinha aí com seu amigo aí, fazer um quiz pegadinha? Essa é uma boa aí, tá? Outra pegadinha também são os países que não fazem fronteira, que olhando assim rapidamente você pode se enganar aí, ó. Chile não faz fronteira. Qual outro que não faz fronteira? Equador. Olha aqui, pessoal. Então, fronteira, quando a gente fala fronteira, a gente fala aquela área de contato entre dois países ou mais, né? Tudo certo? Também isso aqui já foi bem discutido e vocês manjam muito. Isso daqui é fácil para essa turma aí. Aliás, para as duas turmas. Certo? Eu gosto de colocar esse mapa, pessoal, pelo seguinte, ó, ele é um mapa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, ele é um mapa oficial do Brasil. Isso aqui não é apenas um mapa, pessoal, ele é um documento, tá? Ou seja, se algum outro país não respeitar o que está nesse mapa aqui, ele está infringindo a lei daquele país, ele está invadindo o território. Olha lá, tem até o brasão aqui da República, nossa República Federativa. O que significa federativa? Que é uma divisão por estados, né? Quer dizer, a nossa República ela é se inspirou aí na Revolução Francesa, assim como os Estados Unidos também se inspirou na Revolução Francesa para descentralizar o poder, né? Tem a proclamação da República quando lá o Brasil deixa de adotar o sistema absolutista, né, que é onde tinha o imperador, para adotar o sistema de república, onde tem aqueles três poderes lá que a gente já discutiu, né, o judiciário, o legislativo e o executivo.
Tendo essa descentralização do poder, quer dizer que esses três poderes têm... o poder não fica mais centralizado em uma pessoa só, que era o rei. Né? Nem não é uma ditadura. O ditador também seria uma centralização de poder. Então, esses três poderes, um fiscaliza o outro. Né? O legislativo, o executivo e o judiciário, um fica ali fiscalizando o outro. Por isso que nós temos agora, no nosso atual contexto político, essa briga entre poderes. Né? Essa crise está desde 2015 para cá, né? E não parou no atual governo. Inclusive está até mais grave. Mas isso daí é papo para nossas aulas presenciais, certo? Então, o interessante então, é que isso aqui é um mapa oficial. Então, se considera esse território que eu falei aqui para vocês, o marítimo, tá? Então, aquele momento que o mapa deixa de ser um mapa. Ele é um documento, tá, pessoal? Beleza? Fernando de Noronha é um território aí brasileiro. É uma ilha, né? A 543 de Recife, que é a capital de Pernambuco, né? É uma reserva ecológica, né? Lindíssima, visitada por turistas. Aliás, o turismo mais gringo, né? Porque é muito caro o turismo lá. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, beleza? E aí a gente tem esse outro arquipélago, né, pessoal? Todo mundo sabe que é um arquipélago, né, pessoal? Cri, 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 cri. Olha, arquipélago, conjunto de ilhas aí, pessoal. Beleza? Situado a 1.010 quilômetros a partir de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Olha só a distância da costa, né? Ainda temos um território brasileiro ainda, certo? O outro é o arquipélago de Trindade e Martin Vaz. Nome de navegadores aí. Também, ó, é o mais distante da costa brasileira, 1.200 quilômetros, tá? Então aí, pessoal, esses três territórios marítimos que eu mostrei para vocês é só para exemplificar, né? Que o território brasileiro não é só na parte continental, tudo bem? Com exceção de Fernando de Noronha, esses dois últimos que eu falei para vocês não tem ocupação humana, quer dizer, tem lá base científica, quem vai lá são biólogos marinhos, né, algum outro pesquisador, né, vinculado a alguma universidade do Brasil. Não tem nenhuma ocupação lá não, tanto que para chegar lá é uma reserva ecológica, portanto tem que ter autorização do IBAMA para ir visitar esses locais, certo? Ah, o mapinha aqui que eu adoro esse mapa. Por que eu gosto desse mapa, pessoal? Como eu falei para vocês, nós não temos dimensão do quanto que o Brasil é grande. Mesmo porque o brasileiro não tem esse poder aquisitivo de viajar ao próprio país e também as vias que dão acesso ao restante do Brasil é muito limitada. Aliás, a gente tem mais rodovia. Se tivéssemos linhas férreas como tem na Europa, talvez o brasileiro conheceria bem melhor o seu país, que não é o caso, né? Então eu coloquei aqui esse mapa, que ele faz uma redução proporcional dos países, ou seja, ele faz uma redução por escala, e ele compara aí com alguns países europeus. Eu já mostrei esse mapa em aula para vocês, só estou retomando aqui, tá? Então olha só Portugal, o tamanho de Portugal dentro do Brasil, né? Menor que o estado de São Paulo. Olha aqui a Espanha, olha aqui a Noruega, pessoal. Olha a Alemanha. E por aí vai. Polônia. E algum outro que eu consiga identificar que eu não estou vendo as letrinhas aqui, que deve estar difícil para vocês também. Olha a Itália aqui, ó. Bem facinho, né? De identificar. A França. Né? O que mais aqui? Tem uma infinidade. A Tchecoslováquia. Tem um monte aí, né, pessoal? Então, olha só. Tirando a parte da Rússia, que é europeia, toda a Europa cabe dentro do Brasil e ainda sobra espaço aí. Só para vocês terem essa dimensão, tá bom? Olha aí a nossa primeira atividade. Então, pessoal, nós teremos 3 atividades hoje. Como que funciona? Você dá pausa no vídeo e olha aí o que está pedindo e anota no caderno, que depois eu vou conferir isso aí com vocês. Vocês vão tirar uma foto, vão enviar para mim. Vou enviar naquele e-mail que vai ser enviado as atividades para vocês. Então, aí, já fizemos isso em aula, então agora está mais fácil ainda. Então, eu quero que vocês achem esses 10 países aí, né? Que está nesse mapa em branco.
dar nome para eles e eu vou acrescentar mais uma coisa. Escreva aí qual país ele na verdade não existe mais, tá? Ou seja, esse mapa está desatualizado, ele virou 2 países. Quero ver quem é que sabe essa daí. Eu falei em aula, hein? Quem lembrar disso daí, eu vou dar um pontinho a mais, beleza? Então, faça lá a atividade. Se quiser dar uma parada aí, parar de me ouvir aí que deve estar ardendo a orelha, pode parar. E aí, pessoal, eu acho que parei por aqui na parte presencial com vocês. Quem lembra aí? Eu acho que eu parei bem aqui. Murilo, segundo B, lembro de você aí, ó. Eu lembro que você anotou aí, ó, né? A galerinha do segundo A também anotou. Eu não vi de todo mundo aí. E aí eu lancei essa pergunta, desde quando o Brasil é um país, né? Eu acho que para o segundo A eu adiantei mais um pouco. Para o segundo B, acho que eu parei por aqui. Eu não estou lembrado ao certo. E eu lancei essa sequência de imagens. É aí que a gente vai estudar, pessoal. É a partir dessa sequência de imagens que a gente vai estudar hoje, né? E eu lancei essa pergunta. Desde quando o Brasil é um país? Olha aí, que pergunta interessante aí. Parece óbvia, mas o Brasil nem sempre foi um país. A gente já discutiu sobre isso, né? Lembram disso? E aí eu lancei essa pergunta. O Brasil foi descoberto ou conquistado? Olha lá, o professor Felipe de História pode até argumentar melhor do que eu aí. Nessa ideia do descoberto, essa palavrinha, sabe aquela velha frase que eu acho assim meio antiética? Assim, achado não é roubado? Quer dizer, você fez algo errado, você pegou algo que não era seu, você não sabia o dono, você achou, e você usa essa frase para dizer, olha, eu sou bonzinho. É a mesma coisa com o descoberto aí, né? Quando você usa essa palavra descoberto, você dá autoridade para quem dominou aquele território como sendo o inocente da história aí, tá? E eu acabo aniquilando que aquele território não tinha outras pessoas ali. Então, é uma palavrinha aí complicada de se usar. Os historiadores aí com a visão mais crítica não usam mais essa palavrinha aqui, tá, pessoal? Então, na verdade, foi conquistado, né, pessoal? Chegou aqui, teve derramamento de sangue, né? Aquele filme A Conquista do Paraíso, que eu vou mostrar daqui a foto dele para vocês, vai falar um pouco disso, da chegada dos europeus na América, né? Então, aí foi conquistado, galera. A pergunta que eu lancei para vocês, desde quando o Brasil é um país, ela vem dessa premissa, é um conceito atual que a Organização das Nações Unidas utiliza para definir o que é um país hoje, pessoal. Né? Então, ela, como é uma autoridade máxima aí hoje, internacional, ela, para reconhecer um país como sendo um país, aquele território, aquele país, na verdade, tem que ter esses 3 elementos bem arrumadinho, né? Que é território, estado e nação. Eu já expliquei isso aí para vocês, não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, pessoal? Então é por isso que foi lançada aquela pergunta. Porque o Brasil, no início, não tinha esses 3 itens, né, consolidados, né, pessoal? Principalmente o território, né? Que o território do Brasil mudou muito, certo? O governo, então, nem se fala, nós éramos uma colônia de Portugal, tá? Então, aí, pessoal, é necessário estudar um pouquinho da história do Brasil, né, e do continente americano, que acompanha todo o continente americano, principalmente a América Latina, acompanha histórias muito parecidas aí. Então, esse aqui é um mapinha que eu gosto de usar. Esse é um mapa de 1489, pessoal. É um mapa europeu de como o mundo era conhecido até o finalzinho do século XV aí, né? Então, olha só. Quase que não dá para entender esse mapa porque está tudo deformado, não tinha a tecnologia que tinha hoje, né? Olha, isso aqui seria a África. A Europa seria isso daqui. Opa. Mais ou menos. E o restante aqui seria a Ásia. Esse era o mundo conhecido pelos europeus, tá? Aqui predominava a teoria da Terra plana.
que por incrível que pareça, essa assombração volta de novo no século XXI, de que a Terra é plana, né? Algo que Colombo já resolveu isso há muito tempo, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. E aí o Cristóvão Colombo, que era um italiano, que a Itália não financiou suas navegações, foi a Espanha. Olha só que interessante, Cristóvão Colombo foi financiado pela Espanha. E Cristóvão Colombo já tinha contato com a leitura até dos gregos, né? Sobre a circunferência da Terra. Então ele, no filme, mostra um pouco isso, né? A Conquista do Paraíso, né? Aquele filme que eu pedi aquela atividade para vocês, tá? E aí olha aí que tem várias viagens do Cristóvão Colombo na América. A primeira foi em 1492, né? Durou aí 6 meses para ir, mais outros 6 para voltar e por aí vai, né? Chegou aqui o que seria que essas ilhas aqui, ó, onde está Cuba, Haiti, né? Na América Central aqui, tá? E eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que o filme já dá uma boa base aí do que ocorreu, tá? É esse filme aí que eu indiquei para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu, pessoal, ainda dá tempo, assiste de novo, que vale a pena. Aliás, eu preciso assistir ele novamente, já tem um tempinho que eu assisti, eu preciso dar uma revida aí. Então ele ajuda a vocês a entenderem como que foi esse contato inicial, né, dos colonizadores com os índios, que no começo não foi violenta, né? Quem assistiu o filme pode ver isso. Não foi violenta, mas depois a coisa foi mudando aí, tá? Esse ator é o Gérard Depardieu, ele é um francês, um excelente ator aí, tem vários outros filmes bons aí dele, tá bom? E aí, pessoal, aulas básicas de história. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque isso eu deixo para o professor Felipe, tá? Aliás, eu assisti um vídeo do Felipe falando sobre as religiões aí, né? E falou até da religião católica, falou até das indulgências aí. Quem fez a atividade do Felipe, olha, eu estou acompanhando, hein? Aliás, vocês têm um excelente professor de história, hein, pessoal? Valoriza, hein? Tá? Então, esse período de colonização que o Brasil passou é o período das chamadas grandes navegações, pessoal. E por que portugueses e espanhóis foram os pioneiros aí? Por domínio da navegação, dos barcos, esses barcos eram considerados muito avançados para a época, e por causa do domínio da linguagem cartográfica, da cartografia, pessoal. Então isso aí, essas duas tecnologias, né, cartografia e navios, né, altamente desenvolvidos para a época, permitiram que essas duas nações se lançassem ao mar e disputassem o poder aí pelo domínio desses novos territórios. Tá? Tem a ver com a Igreja Católica. Acho que o Felipe deve ter falado aí da Reforma Protestante, né? A igreja na época, pessoal, ela detinha muito poder, ela detinha poder político. Por isso que não é à toa que as embarcações aí tem o símbolo do cristianismo aí nas velas, né? Nas velas das embarcações. A Igreja Católica, ela detinha muitas terras, né? E ela dava poder ao rei. E com o surgimento dessa reforma protestante aí, que eu não sei os detalhes, vou deixar isso para o Felipe, vai obrigar, né, que a igreja ela expanda seus territórios, porque ela vai perder, ela pode perder para essa nova visão de mundo aí, certo? Então tem uma ligação muito forte aí com a Igreja Católica. Não é à toa que vai vir os jesuítas juntos para fazer a catequização dos índios lá, certo? Então, esse vínculo é muito importante para vocês entenderem. Essas aí são as rotas marítimas portuguesas. Repare aqui essa rota, deixa eu ver aqui, em vermelho, né? Ó. Essa rota em vermelho aqui, ela ia ter o Cabo das Tormentas aqui, de um grande comércio aí com hoje seria a África do Sul. Mas o grande rota de comércio estava aqui, ó. Índia, né? Ouro, especiarias e por aí vai. Aí teria que fazer toda essa volta aqui, né? Para chegar a ser as Índias. Então, Colombo, suspeitando da circunferência da Terra, falou, não, vamos em linha reta aqui, que a gente sai do outro lado, né?
sem conhecer muito bem o que encontraria aí no meio do caminho, certo? Então, é uma das motivações aí era fazer um caminho mais curto para chegar desse outro lado aqui, beleza? Então, pessoal, quando os portugueses vêm para a América, tanto português quanto espanhóis, principalmente na América Latina toda, essa palavrinha aqui ela é importante, explorar. O que significa isso? Que eles vieram aqui para recolher as riquezas e voltar para a Europa novamente, tá? Não vieram aqui para formar um país, para construir uma nova nação, nada disso. Diferente dos Estados Unidos, tá, pessoal? Isso aí é temas para outras aulas. A conquista dos Estados Unidos foi num foco diferente do que os portugueses tiveram aqui com o Brasil, tá bom? Aí, pessoal, como eram os portugueses e espanhóis, os pioneiros aí, eles tiveram que entrar num acordo para não entrar em guerra entre si. Eles fizeram o chamado tratado. Tratado, pessoal, é acordo, né? Você pesquisar no dicionário lá, tratado é o quê? Acordo. Então, eu vou pedir para você anotar, dá pausa no vídeo, anota isso daí no caderno, tá bom? E aí eu estou resumindo para vocês que esse Tratado de Tordesilhas recebe esse nome por causa da cidade de Tordesilhas, na Espanha, onde foi feito esse acordo. E o que tinha nesse acordo aí, pessoal? Olha que pretensão dos portugueses e espanhóis, né? Eles fizeram um combinado sobre as novas terras que eles iriam conquistar, ignorando todas as outras nações do mundo. Então, Portugal falou assim, ó, a leste, tudo que tiver a leste desse meridiano aqui, tinha até um nome esse meridiano que eu não lembro agora, daqui para cá, se eu achar é meu. Portugal falou assim, ó, daqui para cá, se eu achar é meu. Aí daqui até o outro lado aqui, né, pessoal, que esse mapa ele é um mapa plano, mas até circular, né? Desse outro lado aqui seria território para a Espanha. Fizeram esse acordo aí usando um meridiano, olha, pessoal, uma linha retinha aí, ó, né? Perceba que o que seria dos portugueses aí no Brasil, ó, eu já vou mostrar um mapinha para vocês, é bem diferente do que o Brasil hoje. Esse aí é o mapa da época, esse mapa, olha a data dele aí, ó. 1574, hein? Bem antigo. Esse daí é o primeiro mapa do Brasil, né, como colônia de Portugal. Tem as chamadas capitanias hereditárias, que em história também vocês já devem ter estudado, certo? Capitanias porque os portugueses deram... O rei de Portugal não saiu de Portugal para vir conhecer o Brasil. Deixaram isso por seus capitães aí de confiança. Por isso capitanias. O rei de Portugal deu uma faixa de terra para cada capitão de navio que chegasse, tá? Por isso que é capitania. Hereditária, porque esses capitães eles tinham a incumbência de passar para os seus filhos a herança dessas terras, né, que eles acabavam de conquistar. Olha aí um mapinha mais didático, né, pensando nos dias atuais, são 15 capitanias. Detalhe aí cartográfico, vocês têm que reparar, ó, linhas muito retas, né, ó, tanto no meridiano aqui, ó, meridiano de Tordesilhas, quanto na divisão de estados aqui, que seriam os estados hoje, sei lá, mas seria as capitanias da época. Tá na cara que isso não ia dar certo, né, pessoal? Lógico, como respeitar linhas tão retas numa época que a cartografia nem era desenvolvida ainda, né? E aí vem a nossa atividade 2. Pausa aí se precisar. O que eu vou querer que vocês façam? Anote as principais atividades econômicas em cada período exemplificado nos mapas a seguir, localizando onde seriam as regiões atuais do Brasil. Opa! Será que é difícil? Tratado de Tordesilhas, século... Que século é esse? Século XVI. Olha aqui, pessoal. Olha a legenda do mapa. Exploração do pau-brasil. Aqui, nessa cor. Cana-de-açúcar. Olha aqui, essas corzinhas aqui, ó. Bem... Certo? Sentido da ocupação. Olha a setinha, quer dizer, saiu do litoral em sentido interior ainda. E olha essa cor aqui, olha que detalhe para essa cor, pessoal, no mapa. O que significa? Área não conhecida ainda. Olha o tanto de área não conhecida ainda nessa época, ó, pelos colonizadores. Então,
Sacaram aí? Ó, primeira parte da atividade aí, século XVI, olha as atividades econômicas. O que é atividade econômica? Aquilo dá dinheiro na época, né? Ó, o Brasil, cana-de-açúcar. Tá? Olha, aí já muda um pouquinho, né? Olha o Tratado de Tordesilhas sendo quebrado. Olha o sentido de ocupação aqui. Que região que é essa aqui? Amazônica. O que eles estão explorando aqui? Chamadas drogas do sertão. O que era isso, pessoal? É um outro nome para a tal das especiarias. Seriam remédios, temperos. Algo que era muito valorizado na época, né? Não tinha uma medicina avançada ainda, né? Então os remédios eram tirados das florestas mesmo. E não havia eletricidade, muito menos geladeira, então os temperos também ajudavam na conservação dos alimentos. Se você consegue conservar os alimentos, você consegue transportar ele a grande distância. Então tá aí a importância das chamadas drogas do sertão. Tá? Outras economias começam a surgir, a pecuária, criação de gado aqui, ó, principalmente aqui na região Nordeste, né? Cana-de-açúcar, também na região Nordeste. Pau-brasil, toda a costa litorânea aqui, ó, até o Nordeste também. Repare que no começo o Nordeste vai ser o centro econômico do Brasil, certo? Beleza? Porque isso depois vai mudar, depois vai ser o Sudeste. Aqui, pessoal, o Tratado de Tordesilhas já foi totalmente desrespeitado. Então, o que acontecia? A cada descoberta de algo novo, de um novo recurso econômico, os colonizadores iam entrando, né? Devagarzinho, devagarzinho. E aí esse tratado foi por água abaixo. Não teve como controlar isso, tá? Mas aí teve novos recursos aqui, ó. Mineração, ó. O ouro, procurado tanto pelos portugueses aí, só foi ser encontrado aqui, ó, século XVIII, ó, pessoal. Demorou muito, ó. Demorou muito. As drogas do sertão continuam. A pecuária vai se intensificar ainda, só que agora ela vai vir para o interior do Brasil também, ó. O estado de Mato Grosso vai ganhar força na pecuária. E a cana-de-açúcar continua, já falei para vocês, para o Brasil continua, tá? Então veja que de acordo com o recurso econômico que ia sendo encontrado, estimulou-se a ocupação do Brasil para o interior. Sacaram esse mapa? Espero que sim. Aí, pessoal, foi necessário refazer o Tratado de Tordesilhas. E aí foi feito novamente, em 1750, o Tratado de Madrid, que também é uma outra cidade espanhola, certo? E aí foi incorporado aqui, ó, novo território. Ó, o que seria esse território que seria da Espanha, passou a ser de Portugal. Percebo que ainda não está igual o mapa de hoje, né? Então, Portugal ganha com o Tratado de Madrid esse território que está mais próximo do que é hoje. Por que Portugal não? Porque a Espanha permitiu isso. Porque a Espanha também entrou lá na Ásia, territórios que era para ser dos portugueses. Então ficou meio que aquela tiro trocado, né? Ficou tudo certo aí, tá? Eles se basearam também numa lei romana que ainda vigorava ainda na época. Tem esse jeito estranho aqui de falar, né? Que está em latim. Uti possidetis ita possidetis. Não sei se é assim que fala. Posso até tá pagando mico aqui. Enfim. Quem possui de fato, possui de direito. O que significa isso? Quem está realmente lá ocupando, trabalhando, é dono daquela propriedade. Eles se basearam nisso. Certo? Parou aí? Não. O território brasileiro continua avançando. O Tratado de Madrid também vai ser quebrado. Repare aqui as setinhas de ocupação. Só que agora nós temos um outro recurso aí, pessoal, que eu não tinha falado ainda. Aliás, mais dois aí, né? 3, né? Ó, a borracha, o café e o algodão. A borracha, pessoal, impulsionada pela Revolução Industrial, a descoberta dos automóveis, ela vai impulsionar a ocupação da região norte. E, mais uma vez, ninguém vai ter controle sobre isso. E vai entrar, só que agora já não tem mais Espanha na jogada. Agora os países vizinhos já são consolidados. Já tem Bolívia, já tem Peru, já tem Paraguai. Então agora a briga já é outra. O Brasil já é um país independente politicamente. Já é uma outra conversa, tá? Quem são as pessoas que trabalhavam aqui? Principalmente os nordestinos, que iam atrás de emprego, né? Por causa da seca que assolou aquele período. E o trabalho aqui
para a extração da borracha, né, do látex, da seringueira, que só o Brasil tinha isso. Né? O Brasil era um grande produtor mundial da borracha. Tá? Depois isso vai declinar porque a Austrália vai pegar mudas do Brasil, dessa seringueira, e vai reproduzir lá na Austrália. Mas isso aí é uma outra conversa. E aí vai ter outros conflitos territoriais. Aqui, outro pedacinho aqui que está faltando, né, pessoal? Olha aqui. E aqui também, ó. Tá? Então, são outros conflitos territoriais que o Brasil vai ter que enfrentar. Tem a questão de Palmas. Esse Palmas aqui, pessoal, fica entre Santa Catarina e Paraná. Esse território aqui, ó. Que ele não estava no Tratado de Madrid, mas o Brasil vai ter que disputar aí com a Argentina. A Argentina também não tinha claro se o território era seu ou não. Então, na época, olha só, o mapa oficial da época, ó, Império do Brasil, ó, 1822, a data da independência brasileira, ó, o mapa oficial, ó, tá faltando aqui e aqui também, tá? Na época, pessoal, essas disputas territoriais, sempre, quando tinha mais de um país disputando um mesmo território, eles chamavam algum outro país para atuar como se fosse um árbitro, um juiz aí, para decidir a questão, né? E no caso aí foi chamado o presidente dos Estados Unidos da época, o Grover Cleveland, né? E ele deu a causa favorável ao Brasil. O Brasil conseguiu conquistar esse território aí, né? Chamada Questão de Palmas. Quando toda vez que tem essa palavrinha questão, é algo que não foi resolvido ainda, está em resolução. No caso, já foi. O Barão do Rio Branco, né, esse advogado aí, é um outro personagem importante da história do Brasil. Não é à toa que o Acre vai ganhar, a capital do Acre vai se chamar Rio Branco. Rio Branco também é o nome do rio que corta o Acre ali. Né? Ele ganhou esse apelido, esse advogado aí, um Barão do Rio Branco. Né? Ele vai ser um importante advogado que vai conseguir, de uma maneira bem ardilosa, assim, falar, não, o Acre é do Brasil. E ele vai intermediar entre a Bolívia, porque os brasileiros acabaram invadindo o território boliviano aí. E ele acabou intervindo no meio para fazer alguns acordos, para evitar guerras. Voltando aqui, opa, não consigo voltar. Então, o Barão de Rio Branco foi um personagem importante, que aí o Brasil vai ter que pagar a indenização para a Bolívia depois também, tá, pessoal? Não foi tão fácil assim não, mas quase que o Brasil entrou em guerra com a Bolívia, tá? Tem a questão do Amapá, que foi uma briga aí com os franceses, quase que essa parte do Amapá pertenceria à França, mas o Brasil também conseguiu conquistar aí nessa época aí, tá bom? O Amapá, de novo, na questão do Amapá aí, ó, né? Tá bem explicadinho aí. Aí, nessa vez, foi um presidente da Suíça que interveio aí. Foi favorável ao Brasil. Olha, de novo, a questão do Acre aí, né, pessoal? O mapinha aí. Então, o Acre foi o último... Seria a nossa última fronteira aí, territorial, assim, a se definir. Outros estados, Tocantins, por exemplo, é um estado bem recente, que surgiu bem depois, mas é dentro do país. Mas, externamente, o Acre foi o nosso último território aí a se desenhar como é hoje, tá? Então tá aqui, ó. Quem quiser anotar, pode anotar aí um resuminho aí da questão do Acre, tá? Essa foto aí dos negociadores aí do chamado Tratado de Petrópolis, né? Que resolveu aí a questão do Acre. Um dos acordos aí da questão do Acre é assim, o Brasil permitiria que a Bolívia fizesse aí uma linha férrea e pudesse exportar a sua borracha. Aliás, só lembrando aqui que a Amazônia também pega no território boliviano. Então, como é que a Bolívia ia exportar seus produtos? Ela teria que passar por dentro do Brasil. Né? Ou para chegar no litoral, ela teria que passar por dentro do Brasil. Então, a Bolívia falou, beleza, a gente dá a nossa parte aí desse território que vocês já dominaram mesmo, mas a gente quer exportar a nossa borracha. Você vai ter que deixar a gente passar por dentro do seu território. Aí o Barão do Rio Branco negociando, então, beleza, tá certo. Nós articulando aí. Só que quem ajudou a construir essa linha férrea foi os Estados Unidos.
Então tem várias parcerias aí para que isso aconteça, tá? Isso aqui é um mapinha da época. O nome do projeto foi Projeto Madeira Mamoré. Mamoré acho que é o nome de um rio, né? Que na verdade integrava a linha férrea com esse rio. Esse rio caía dentro do Rio Amazonas, que é um afluente do Rio Amazonas, e de lá ia para a Europa, né? E para os Estados Unidos também. Então houve essa questão aí. Entendido até aí? Tá vendo que essa questão do território não é brincadeira. Tem vários acordos e tal, né? E eu nem entrei na questão dos indígenas aí, porque é muita coisa para essa aula. Olha aí, só uma hidrografia aí do ó, o Rio Madeira aqui, ó. Olha a conexão que os rios brasileiros fazem com os nossos vizinhos aí, ó. Então, controlar esse território aqui não é brincadeira não, porque esses rios acabam dando fácil acesso aí, ó. Olha aqui, a Bolívia era dono dessa parte aqui todinha aqui também, ó, mais ou menos. E perdeu aí tanto para o Peru quanto para o Brasil. E aí, finalmente temos o mapa atual do Brasil, né, pessoal? Então, vocês podem ver que muita coisa aconteceu para chegar nisso daí. Tá? Então, vai render muito ainda assunto para as nossas aulas. Tá? Por que vai render muito assunto, pessoal? Porque o Brasil não está pronto. Essa é a grande verdade aí. Tá? Esse é um mapinha mais ou menos atual, dos anos 2000, que localiza a concentração populacional do Brasil no nosso território. E pensando aí naqueles 3 itens da ONU, né, que é população, território, Estado, lembram lá? Que é cultura, Estado. O Brasil, até hoje, não tem aí uma ocupação populacional totalmente igual. Né? Então, por isso vai a atividade 3, que vocês vão tentar responder. Quais os fatores históricos que estudamos na aula justificam a atual ocupação do território brasileiro? Então, por que se concentra a população aqui, ó? Principalmente aqui, ó, nessa parte mais litorânea? Tento pensar aí o que eu já falei em aula, tá bom? Tem a ver com os fatos históricos. A chegada dos portugueses. Opa, já dei muita dica, tá bom? E aqui encerramos nessa parte da aula. Eu sei que foi um pouco longo, mas ó, deu tempo de uma aula certinho, uma aula presencial, em quase 50 minutos. Tá? E o tema da nossa próxima aula é Brasil, um país de arquipélagos econômicos. Aí vamos falar de uma outra parte. Agora, a gente falou das fronteiras, agora a gente vai olhar para o lado de dentro do Brasil. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter prestado atenção na aula até aqui. Fica aquelas 3 atividades como avaliação do bimestre, tá bom? E obrigado por ter acompanhado com muita atenção. Espero que não tenha dormido, hein? Olha lá, hein? Grande abraço para vocês.